Olá, eu sou Fábio Ávila Toffani, sou coordenador da cardiologia e um dos coordenadores do pronto-socorro do Hospital Felício Roxo. Essa aula nós iremos falar sobre a abordagem da dor torácica na sala de emergência, dando ênfase mais ao infarto agudo do miocárdio, com supra e sem supra de ST, que será abordado pela doutora Tânia Félix Lorenzato e pelo doutor Eduardo Belisário Falquetto. Eu falarei então inicialmente sobre a dor torácica. Em relação à epidemiologia, estima-se que de 5 a 8 milhões de pacientes atendidos em sala de emergência com dor torácica é realizada nos Estados Unidos a cada ano. Gasta-se por internação de cada paciente aproximadamente de 3 a 6 mil dólares. Desses pacientes com dor torácica, 1,2 milhões têm um quadro de infarto agudo do miocárdio. 2/3 deles acabam não confirmando e resultam em gastos de 5 a 8 bilhões de dólares ao ano. 15 a 30% dos pacientes com dor torácica têm infarto agudo miocárdico ou têm um quadro de angina instável. Apenas metade dos pacientes que chegam com infarto agudo do miocárdio têm supra de ST ao eletrocardiograma de chegada. Menos da metade dos quadros de infarto agudo do miocárdio sem supra tem elevação de marcadores à admissão. Isso mostra para a gente a importância de você manter o paciente com dor torácica na unidade de emergência para fazer curva enzimática e para você fazer o eletro seriado. Entre 2 a 3% dos pacientes com IAM sem supra são inapropriadamente liberados para casa. Nos hospitais que não têm cardiologista, essa porcentagem pode aumentar para de 11 a 20%, ou seja, em torno de 40 mil indivíduos ao ano são liberados para casa com infarto agudo miocárdio que não foi diagnosticado na sala de urgência. Geralmente a medicina privada ela pressiona o médico a não internar os casos indeterminados. Essa liberação indeterminada leva ao risco ao paciente, leva ao risco para o próprio médico e para a instituição. 20% dos valores pagos nos Estados Unidos por má prática médica emergencial ocorre de litígios resultantes do não diagnóstico de infarto agudo do miocárdio na sala de urgência. Qual seria então o papel da unidade de dor torácica? Teria o acesso fácil e prioritário ao paciente com dor torácica que procura a unidade de emergência. Fornecer uma estratégia para o diagnóstico rápido, terapêutica imediata e organizada e com alta qualidade, eficiência e contenção de custos. Oferecer estratégias operacional padronizada com protocolos e algoritmos sistematizados. Dispor de uma equipe especializada, uma equipe de enfermeiros treinados e habituados com o manejo da urgência e emergência cardiovasculares. Em relação ao diagnóstico, devido à alta variedade e à possível gravidade da dor torácica, faz com que seja primordial o diagnóstico rápido e o diagnóstico preciso. A diferenciação entre doenças que oferecem risco de vida ou não é um ponto crítico na tomada de decisão em definir por liberação do paciente ou internação com início precoce do tratamento. A síndrome coronariana aguda representa 1/5 de todas as dores na sala de emergência. Por ter alta morbidade e alta mortalidade, a abordagem inicial é sempre no sentido de confirmar ou afastar o diagnóstico. A característica anginosa da dor tem sido dado com maior poder preditivo na doença coronariana aguda. O exame físico não é expressivo nesses casos. E as doenças não coronarianas, causadoras de dor torácica, elas podem ter o diagnóstico suspeitado pelo exame físico, como o PVM, a pericardite, a embolia pulmonar, a dissecção de aorta, entre outros. Em relação às causas de dor torácica na sala de urgência, nós temos como prioritária a síndrome coronariana aguda. A descrição clássica da dor torácica da síndrome coronariana aguda é um desconforto, é uma dor, uma queimação, opressão precordial ou retroesternal, correndo em radiação para ombro, pescoço, mandíbula, membro superior esquerdo,
podendo ser acompanhado ou não de sudorese, náusea, vômito e dispneia. Aquela dor com duração de 10 a 20 minutos, a gente considera como angina instável. Já a dor acima de 30 minutos, configura-se como um infarto agudo do miocárdio, até que se prove o contrário. Outra causa comum de dor torácica na sala de urgência é a dissecção de aorta. A dissecção ela pode estar associada ou não ao aneurisma aórtico. O paciente geralmente é hipertenso. Chama atenção os pacientes que têm o perfil marfanoide ou doenças do tecido conectivo. A história de traumatismo torácico tem que ser investigada. Paciente grávida tem que ter uma maior atenção. Geralmente a dor da dissecção é uma dor lacinante, uma dor migratória. E no exame físico, o que chama atenção é a presença ou não do sopro de regurgitação aórtica e o déficit de pulso. Da classificação do aneurisma da dissecção de aorta, a gente tem a classificação de De Baker, que é tipo 1, 2 e 3, ou a de Stanford, que subdivide em A ou B. Outra causa de dor torácica seria a embolia pulmonar. Estima-se que aproximadamente 70% dos pacientes apresentam circundispneia, 60% tem dor torácica, e a dor geralmente é uma dor ventilatória dependente, sendo que no exame físico a gente vai encontrar taquipneia, taquicardia e podendo ou não o paciente apresentar cianose. Outro tipo de dor torácica é a pericardite, que é uma dor tipo pleurítica, dor retroesternal. Essa dor da pericardite, ela piora ao deitar, piora ao respirar, podendo piorar também com a deglutição, e melhora ao assentar, principalmente inclinando o tronco para a frente. O exame físico pode apresentar o paciente com febre, e o que chama atenção, o que é típico, é o atrito pericárdico. Outro tipo de dor na sala de urgência é o pneumotórax. Geralmente, o pneumotórax tem a característica de um início súbito. A dor pode irradiar para o dorso, pode irradiar para o ombro. É uma dor ventilatória dependente. E ao exame físico a gente tem dispneia e ausência de ruídos adventício naquele hemitórax que foi acometido pelo pneumotórax. Outra causa de dor torácica seria a estenose aórtica, que é uma dor tipo anginosa. O paciente ele pode ou não apresentar história de síncope, história de congestão pulmonar. E o que chama atenção no exame físico é o sopro ejetivo e o pulso periférico, tipo tardos pardos. Temos também, na sala de urgência, o prolapso da válvula mitral. O prolapso geralmente é um desconforto que é variável, não existe relação com esforço físico e geralmente uma dor tipo pontada e sem radiações. Por último, sendo um pouco mais raro, nós temos o quadro de herpes zoster, que é uma dor torácica tipo contínua, e o que chama atenção e que faz a gente pensar na doença são as lesões de pele, que pode estar presente ou não na sala de emergência. Falando então sobre os exames complementares, na síndrome coronariana aguda, o principal exame fundamental é o eletrocardiograma. Esse eletro deve ser feito com menos de 10 minutos da entrada do paciente na sala de urgência. O eletro com supra-TST, ele dispensa guardar marcadores para o início do tratamento. Já o eletro sem supra, ele vai precisar dos biomarcadores. O ecocardiograma ele pode ajudar na sala de urgência, e a angiotomografia e a cintilografia podem ajudar no diagnóstico, mas geralmente são menos pedidos para que não se atrase o tratamento desses pacientes. Já na embolia pulmonar, o eletro também tem a sua contribuição.
né? O padrão S1Q3T3, junto com taquicardia sinusal. O dímero D, quando ele é negativo, ele ajuda para afastar o diagnóstico de embolia pulmonar. A gasometria ajuda a inferir, né, o grau de acometimento que o paciente está sobre essa embolia. O raio-x de tórax ajuda mostrando atelectasias, derrame pleural, dilatação do tronco pulmonar. E os sinais, né, que é o sinal de Waitmark, que é a área de hipofluxo, ou o sinal de Hampton, que são as áreas de infiltrado em cunha. O ecocardiograma ajuda mostrando aumento do ventrículo direito, mostrando aumento da hipertensão pulmonar. Já o ecotransesofágico pode ser usado para demonstrar a presença de trombo no tronco da artéria pulmonar e seus principais ramos, artéria pulmonar direita e esquerda. E como diagnóstico mais preciso, podemos usar da cintilografia ou da angiotomografia. Para a dissecção da aorta, o raio-x, quando tem associada a dissecção com aneurisma, ele mostra um alargamento do mediastino. A angiotomografia e a ortografia são os exames de eleição para o diagnóstico. Porém, devido à gravidade do paciente, o ecotransesofágico ele pode ser útil, é um exame que pode ser feito à beira do leito. Em relação ao pneumotórax, o melhor exame é o raio-x de tórax, e para aqueles pacientes com um diagnóstico mais difícil, mas com alta suspeição, a tomografia torácica ela pode ser útil. Na pericardite, o eletrocardiograma é o primeiro exame de eleição. A proteína C e o VHS, geralmente eles aparecem elevados. O ecocardiograma pode ajudar mostrando presença de derrame pericárdico, espessamento pericárdico. E o melhor exame que mostra realmente a inflamação do pericárdio é a ressonância magnética. O prolapso da válvula mitral e a estenose aórtica, eles são diagnosticados através do ecocardiograma. E por fim, uma coisa que é muito importante para todos os médicos não cardiologistas, como os cardiologistas também, é que é nunca liberar um paciente no serviço de urgência com marcador cardíaco alterado, sem que o mesmo tenha sido acompanhado e classificado quanto ao grupo de risco. É isso aí, muito obrigado.